E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Matemática Fácil. Hoje nós vamos resolver a questão de número 151 do Enem de 2018, da prova amarela, que trata sobre gráficos. Se vocês gostarem dessa aula, clique lá em gostei, acione as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Uma boa aula. Questão 151. De acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, F é igual a k vezes m sobre r ao quadrado. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto M, R, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita, ou melhor, da sua órbita em torno da Terra. Então aqui nós temos um gráfico, né, com eixo cartesiano. O das ordenadas é o do raio e a das abscissas é o M. E três pontos que representam os satélites C, A e B. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação f de C é igual a f de A menor que f de B, que é a alternativa A. A alternativa B diz que f de A é igual a f de B menor que f de C. Letra C, f de A menor que f de B menor que f de C. Letra D, f de A menor que f de C menor que f de B. Ou letra E, f de C é menor que f de A, que é menor que f de B. Então, pessoal, aí no quadro eu já desenhei o gráfico da questão 151 e ali os três satélites, né, o A, o C e o B, em relação ao raio R e a massa M. Tá? Então, o que a gente pode ver aqui? Que o satélite A e o satélite C têm a mesma massa. No entanto, o raio do satélite C ele é maior que o raio do satélite A. Então, se o satélite C tem o raio maior que o satélite a força do satélite C é menor que a força do satélite A. Por quê? Porque o raio, né, e a força, olha lá, o raio e a força são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto maior o raio, menor a força. Então, a força de C é menor que a força de A. Agora vamos analisar A e B. Os dois têm o mesmo raio, né? Estão aqui na mesma posição de R. No entanto, a massa de B, olha aqui a massa, né? O B está bem para lá em relação à massa, em relação ao A. O B tem uma massa maior que o satélite B. O satélite B tem uma massa maior que o satélite A. Então, se o satélite B tem uma massa maior que a massa do satélite a força de B é maior que a força de A. Por quê? Porque massa e força são grandezas diretamente proporcionais. Então, quanto maior a massa de um satélite, maior a força dele. Então, B tem massa maior que a massa de A, então a força de B é maior que a de A. E a força de A, então, será menor que a força de B. Então, nós temos que força de C é menor que a força de A, que é menor que a força do satélite B. E essa é a alternativa letra E. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.